Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e o programa de hoje está surpreendente. 2026 começou no estilo fogo no parquinho, e eu tenho várias notícias bombásticas pra vocês. Vamos começar falando de Jason Smith, que abriu o coração após ter sido pego no exame antidoping. Gabi Bigala, a vice-campeã do CrossFit Games 2024, está de volta na temporada de 2026 após um ano tratando uma grave lesão. Falaremos também da foto bombástica de Dani Spiegel, aonde ela ganhou várias curtidas, a comunidade ganhou muito conteúdo e André Hiller ganhou um cancelamento. E para fechar, nós vamos falar do que aconteceria se a CrossFit decretasse falência. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanha até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, a plataforma onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino consciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do atleta Jason Smith, que quebrou um silêncio que durou 2 anos e abriu seu coração e contou como foi ter sido pego pelo exame antidoping da CrossFit. Ele contou todos os detalhes envolvendo o seu processo, que ele tentou recorrer de várias maneiras, e eu separei um momento importante aqui, onde ele conta como foi o dia que ele descobriu que foi pego no doping. It's probably the worst day of my life, like to be called out on something that I honestly had never believed in. I mean, I could be competing in CrossFit in 2008. I mean, I committed my life and my time, my passion to CrossFit. And then to get that, it was just, honestly, my world came crashing down that day. Outra informação importante que ele passou nesse podcast é que ele nunca mais voltará a competir na temporada da CrossFit. Segundo o atleta, ele não vai gastar mais nenhum tostão com a CrossFit porque ele já gastou demais. Jason Smith nunca assumiu ter feito o uso da droga. Ele sempre recorreu da decisão, ele gastou mais de $30 mil, como ele conta nessa entrevista, tentando recorrer e provar que havia uma contaminação cruzada e que ele não fez uso, buscando uma melhoria de performance ou ganhar vantagem sobre os demais atletas, porém ele nunca conseguiu gerar prova suficiente que a CrossFit pudesse mudar de ideia. Então ele pegou a punição máxima e confirmou que não retorna para a temporada do CrossFit Games nem na categoria Master. Para quem é da velha guarda assim como eu, Jason Smith fará muita falta no cenário competitivo. Desde 2008 ele esteve presente em quase todos os CrossFit Games e sempre de maneira muito competitiva. Então a ausência dele é muito importante na arena. E agora vamos falar do importante retorno às arenas em 2026. Gabriela Bigala, a vice-campeã do CrossFit Games de 2024, volta às arenas após 1 ano e meio tratando uma grave lesão. Vou colocar aqui ao lado o vídeo que ela postou nas suas redes sociais, onde ela mostrou todo esse processo de recuperação que foi muito doloroso. Ela rompeu o tendão de Aquiles no Rogue Invitational ali no finalzinho de 2024 e a atleta era uma grande promessa do CrossFit, porque ela vinha de bons resultados, vinha de um CrossFit Games que ela foi vice-campeã e teve essa interrupção na carreira de 1 ano e meio. Com certeza, se ela retornar à forma física que ela apresentou em 2024, ela é a grande favorita a vencer o CrossFit Games em 2026, porque nesta ocasião não teremos Tia Claire Turman, provavelmente não teremos Laura Horvat, e ela era uma atleta que estava no seu auge. Se ela conseguiu fazer uma boa recuperação nesse longo período que ela destinou para isso, ela é uma das grandes favoritas a dar um show no CrossFit Games em 2026. E antes da gente avançar para a reta final, onde teremos as polêmicas mais pesadas deste programa, eu gostaria de falar com você que pretende organizar um campeonato de CrossFit ou de Hyrox em 2026. Independente do tamanho, se for um interno da sua box ou se for um grande evento, você pode usar a plataforma da Fit Games para te ajudar a organizar o evento. Desde a inscrição, a criação das provas, a geração automática dos cronogramas e das súmulas, você tem aquele link especial para colocar na bio do evento com todas as informações e também tem um leaderboard completo atualizado em tempo real. Então, se você for fazer o seu evento, use a plataforma da Fit Games, porque é lá que os melhores eventos acontecem. E não esqueça de dizer que você veio aqui do Odd News para dar aquela moral pro canal. E agora vamos falar da foto que quebrou o mundo do CrossFit neste final de ano. Estou falando dessa postagem feita por Dani Spiegel, aonde ela agradeceu o ano 2025, as palavras foram bem bonitas que ela escreveu no post, e ela colocou essas duas fotos. Então a primeira aqui da esquerda era a capa do vídeo e a segunda, que expunha praticamente tudo, estava na segunda foto. Esse borrãozinho fui eu que coloquei porque eu tenho medo de ser banido nesse meu canal, esse meio de comunicação. Então eu me protegi. A atleta não estava nem aí, postou as fotos e gerou uma repercussão absurda. Quando eu vi essa postagem, eu fiquei lembrando do Ty Jenks, que uma vez ele falou que ele seguia a Dani Spiegel porque ele gostava do CrossFit dela. E ultimamente ela estava postando muitas fotos sensuais e ele deixou de seguir ela porque não era esse foco que ele procurava no Instagram.
Então eu achei muito interessante. Quando ela postou essa foto, eu falei, meu Deus, se o Ty Jenks estiver vendo esse Instagram, ele vai surtar. Mas várias pessoas gostaram, ela ganhou mais de 150 mil curtidas, gerou uma repercussão bem grande nas suas redes sociais. E Andrew Hiller, que não pode passar nenhuma notícia sem dar um pitaquinho, fez uma reação e gerou um burburinho na comunidade, que eu vou falar de todas as picuinhas que isso acarretou, e gerou até um breve cancelamento do youtuber mais polêmico do mundo do CrossFit. If my account were about dogs and all I did was post pictures of, let's just say, my dog, and then I went as far to say, you can't talk about my dog, only I can talk about my dog, you'd start to think that I was a little bit crazy, wouldn't you? I give you Danny Spiegel. Famously, about 3 years ago, Danny Spiegel got upset at my buddy Sevon. The person that we're talking about in his recent podcast. During the Rogue Invitational, Sevon made a comment about how her top was too small. That it was appropriate to, during my competition at Rogue. She said, how dare you comment on my body? The one thing he wanted to talk about was that my clothes weren't fitting properly. In this post, she's basically asking the entire world to stare at her body and make comments on it. Last time I checked, it had like 30,000 likes in a freaking hour. I'm asking you guys how it's any different than me posting literally only pictures of my dog and then asking you to not talk about my dog. Remember though, all I'm trying to do is empower all dogs. E depois desse Reels, o Andrew Hiller recebeu vários comentários dizendo que ele era intolerante e colocando vários rótulos no YouTube. Mas eu separei um outro vídeo de um outro youtuber que bateu no Andrew Hiller, como eu nunca vi ninguém fazer nas redes sociais, e depois eu vou dizer toda a minha opinião sobre esse caso. If my account were about dogs and all I did was post pictures of, let's just say, my dog, and then I went as far to say, you can't talk about my dog, only I can talk about my dog, you'd start to think that I was a little bit crazy, Calma que já wouldn't vem you? pro comentário. I give you Danny Spiegel. Nope, we are doing this. We don't use an analogy of dogs to compare women and their choices. Dogs don't get called sluts and whores on the internet based on their clothing. While we're at it, dogs aren't afraid to go running after dark because of men. 1 in 9 dogs aren't the victims of assault each year. 81% of dogs don't experience sexual harassment in their lifetime. I could go on, but I think you get it. Dehumanizing someone to make a point when you're an insanely talented creator is, well, it's beneath your creativity. Now, it's about this moment a sadly really large number of men are preparing to call me a simp and claim I'm white knighting for Danny, and I'm neither of those things. I'm no better than anyone else, including my friend Hiller. I'm just a dad to 2 young women that I raised to respect themselves and others. They're both better people than me. For that matter, so is Danny. They all deserve better. É, palavras pesadas. E agora que eu já contextualizei um pouco dessa treta, que não acabou por aí, eu gostaria de dar minha opinião sobre a foto postada pela Dani. Sim, ela postou essa foto para buscar o engajamento. Eu achei que a segunda foto realmente ela se expôs demais, não precisava de tanto. Ela poderia ter colocado pelo menos um emotion ali para proteger as partes íntimas. Mas eu acho que é importante o trabalho que ela faz nas redes sociais. Ela expõe a sensualidade num corpo de uma atleta. As mulheres são muito criticadas no CrossFit porque elas ficam com o corpo masculinizado, que elas perdem a sensualidade, e a Dani prova ao contrário, que dá pra ter sensualidade mesmo tendo um corpo diferente dos padrões que as pessoas colocam de beleza hoje em dia. Mas eu acredito que aquela segunda foto ela realmente se expôs demais. A gente não pode sair na rua pelado. E a rede social é pública, então eu acho que ela podia ter só se protegido um pouco mais. Com relação à treta envolvendo os dois youtubers, de um longo prazo, o John Woolley é o youtuber que fez aquele vídeo da ascensão e da queda da CrossFit. Nesse momento, o Andrew Hiller fez um vídeo que destruiu todos os argumentos dele. Concordei com um pouco de argumento do John Woolley naquela época, um pouco de argumento do Andrew Hiller, mas nesse caso eu achei que o John Woolley não interpretou o vídeo que o Andrew Hiller colocou. No vídeo do Andrew Hiller, o que ele quis dizer? Que quando você está no teu Instagram e você fala muito de cachorro, quando as pessoas chegarem te encontrarem na rua, elas vão falar e perguntar pra você de cachorro. E a Dani Spiegel foi hipócrita com um comentário que o Sevan Podcast fez com ela, falando do tamanho das roupas, que as roupas dela mostravam demais. E ela se sentiu ofendida por ele estar falando do corpo dela. Então o Andrew Hiller falou, não, ela está sendo hipócrita, porque ela só posta o corpo dela e agora ela não quer receber perguntas sobre o corpo dela. Então eu achei que ele trabalhou nesse sentido. Já pro John Woolley, ele comparou ela a uma cadela. E ofendeu, então eu achei que ele foi por um lado que não estava tão coerente. Depois desse vídeo, o Andrew Hiller ele trocou essa analogia, ele tirou os cachorros e colocou Deus. Colocou algo pesado para fazer uma analogia, coisa que eu já não concordo também.
E ele falou que ele queria dizer que ela é hipócrita, não tem nada a ver com a comparação com o animal nem nada. Depois disso, o John Woolley fez mais um vídeo rebatendo as críticas do Andrew Hiller, que, na minha opinião, não fizeram tanto sentido. E pra fechar, eu vou até colocar no final desse programa, depois do encerramento, um vídeo que o John Woolley respondeu uma pergunta que fizeram no comentário do vídeo dele, que foi em relação assim, você gostaria que sua filha postasse essa foto? E ele fala um pouco, às vezes que sim, às vezes que não deu pra entender direito, mas eu vou colocar pra você tirar suas próprias conclusões. E coloca nos comentários aqui, se você acha que a Dani, ela se expôs demais com a foto ou não, tá tudo certo, vida que segue. E agora vamos pro último bloco do programa de hoje, e eu ainda vou falar de John Woolley. Sim, esse YouTube que eu falei há pouco, ele colocou mais uma coisa na rede social dele que eu gostaria de falar com vocês. Lembrando, ele que fez o vídeo da ascensão e da queda da CrossFit, então ele está por dentro desse processo da venda da CrossFit, está bem antenado das notícias, e ele colocou uma colocação: o que aconteceria se a CrossFit decretasse falência? E isso é algo que pode acontecer. Por quê? Porque a marca vem tentando uma venda desde a metade do ano passado e não consegue angariar um comprador. Os dois compradores que apareceram depois de pouco tempo, eles abriram mão do processo de compra, então seria a única saída para o grupo Berkshire, que é o dono da CrossFit, a falência. E ele coloca um vídeo, ele fala um pouco sobre o que ele pensa e depois eu vou fazer mais uma colocação sobre esse processo de uma possível falência, quem sabe, da CrossFit. What if CrossFit declared bankruptcy? Let's talk about it. The continued non-sale of CrossFit has me wondering if the company's in deeper trouble than we're aware of, and if Berkshire might consider bankruptcy in order to restructure. It would allow them to do a number of things that could help the company. One, they could renegotiate and cancel bad contracts, restructure debt, or even sell specific assets like the game's IP, the training business, or international licensing. I doubt any of that's going to happen. I think the more likely option would be they would reduce their stake in the business and instead of owning it outright, bring in additional investors. Well, then what happens to the affiliates in the games? Well, affiliates don't own franchises. They own licenses. In bankruptcy court, those contracts could be kept as is, modified, or just restructured entirely. I suspect they would just continue operating as is. They'd keep their gym names, programming, and day-to-day business, but you could see some revised affiliate fee structure, stronger quality controls, and possibly tiered pricing. Bottom line here is CrossFit cannot afford to alienate the affiliate base. It is the business. And then last, what would happen to the games? Short term, the games would continue, but funding and presentation could change. They could possibly sell some media rights or even spin it off into its own organization, but I suspect you'll just get a transitional year and they'll continue to reduce the size and scope of it, but they're never going to eliminate it as it would damage brand equity enormously. What do you guys think? Will CrossFit go this route or will they continue to wait for the right buyer? Leave your thoughts in the comments below and follow for more memes and mini pods just like this. É um Reels bem interessante de John Woolley. Eu gosto de ouvir pessoas que eu não concordo 100% com o que elas falam, porque elas me dão uma noção diferente às vezes sobre um determinado problema. Eu já venho falando para vocês há muito tempo que o processo de venda da CrossFit está empacado, que a comunidade poderia ser um vilão atrás desse processo, porque quando aparece logo um comprador, a comunidade quer saber o que ele quer fazer, já vai atrás e gera uma especulação e muitas vezes condena a pessoa sem nem saber quais são os seus propósitos bem claros, e provavelmente tem pessoas que querem comprar também que não expõem os seus propósitos claros, então é o outro ponto de quem compra. Mas eu entendo o que o John Woolley falou, mas eu acho que o processo de falência, fechar contratos e paralisar a empresa seria apenas em último dos últimos casos. Ela ia começar, na minha opinião, primeiro a liquidar o seu valor. Ela ia começar a ceder descontos, ia começar a terceirizar principalmente a parte do CrossFit Games, ia tentar ir aumentando a afiliação para ver qual é o número de box que se desafiliam, se compensa esse equilíbrio das contas. Então eu acho que a falência ela pode existir, mas seria o último do último suspiro da CrossFit. Seria se nada tivesse dado certo, se não conseguisse vender nem pela metade do preço que eles pagaram, ou por muito menos que isso. E lembrando, até o Rich Infront já fez uma proposta pela CrossFit, o que a gente ficou sabendo nos bastidores, porém o valor foi bem abaixo do mercado. Então talvez até dar um braço a torcer para uma grande lenda do esporte e vender num preço mais barato seja uma saída mais inteligente antes de fechar a empresa em si. Antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de fazer um convite para você que pretende competir em 2026, que quer uma programação inteligente para fazer você evoluir nos treinos, venha fazer a Hércules funcional comigo. É a melhor planilha do Brasil, é a que mais cresce, a que mais entrega resultado,
porque usa a ciência como a base da preparação. Então, se você tem vontade de fazer a planilha de treino que eu faço, que Pedro Martins e vários outros atletas brasileiros fazem, venha fazer parte da Hércules Funcional. E só uma observação, se você fizer parte do meu clube de membros, se tornar um assinante, você ganha 15 dias de treinos da Hércules Funcional para testar a nossa programação. Então, qualquer coisa, me chama no Instagram. Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo, aqui vai meu super agradecimento, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se possível hypar esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso WOD News.